Então, o título da nossa mensagem hoje é Sabedoria que desce do alto. Semana passada nós vimos o capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Essa semana nós veremos do versículo 5 ao versículo 8, que fala sobre a sabedoria de Deus. Que quem necessita de sabedoria, que peça a Deus. Mas nós vamos ver, eu lerei novamente e eu peço que todos atentem para os versículos 5 ao 8. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus para que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Até aqui. Então nós vemos aqui que o apóstolo Tiago, Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, ele vai nos falar sobre um problema que todos nós enfrentamos. Nós vamos ver isso. Muitas pessoas acham que detêm sabedoria, que detêm conhecimento, mas nós vamos ver que todos nós muitas vezes falhamos em nossa caminhada, quando vamos tomar decisões, principalmente quando vem episódios que nós vimos no início da nossa exposição em Tiago, em momento de provações, em momento de lutas, de dores. Muitas vezes nós não conseguimos lidar com a sabedoria do alto. Nós deixamos que os nossos instintos, que a nossa natureza, o velho homem, nos guie quando nós enfrentamos essas dificuldades. Mas aqui nós vemos que nós todos somos deficientes em sabedoria. Mas nós precisamos entender que sabedoria não é falta de inteligência, como muitas vezes pessoas acreditam que seja, mas é de discernimento espiritual. Sabedoria é a capacidade de aplicar a vontade de Deus às situações cotidianas do nosso viver. É a maneira que nós vivemos e aplicamos tudo aquilo que Deus tem nos ensinado por meio da sua palavra. E esse é o grande desafio. Porque muitas vezes nós andamos mais como ouvintes da palavra, e nós vamos ver que Tiago fala muito da prática cristã. E é isso que ele quer lidar e trabalhar nesses poucos versos. Mas primeiro, antes de tudo, é necessário nós reconhecermos que nós somos insuficientes. Que o nosso conhecimento, a nossa lógica, a nossa sabedoria não é suficiente para nós lidarmos com as lutas, as dificuldades do mundo e as situações que vêm diariamente. Mas nós vemos que ele tem todo um contexto. Aqui no versículo 4 ele fala sobre a provação. E a prova justamente vem para revelar a nossa ignorância. Por que isso? Primeiro, nós não sabemos interpretar o sofrimento. Quando vem o sofrimento, as nossas primeiras atitudes são se rebelar contra Deus, reclamar para Deus, reclamar com as pessoas próximas, achar muitas vezes, nós não falamos isso, mas muitas vezes nós achamos que Deus até mesmo é injusto. Por que Ele está permitindo que aquela situação aconteça conosco? Segundo, nós não sabemos qual passo dar. Quando vem a dificuldade, quando vem a luta, quando vem a prova, nós não sabemos como lidar com ela. Nós não sabemos o que fazer. E se nós vamos pelo nosso instinto, obviamente nós vamos errar, nós vamos falhar, porque nós estamos seguindo aquilo que nós temos como experiência, como conhecimento. Mas isso
não é correto segundo a palavra de Deus. E por isso vem a terceira questão que a prova revela a nossa ignorância. Nós não sabemos como reagir sem pecar. Provavelmente nós vamos pecar e vamos falhar se nós não vamos a Deus em oração. Nós vamos agir segundo o que nós aprendemos, aquilo que nós temos que é cultural, ou aquilo que está do velho homem em nós. Então nós vamos agir segundo a carne. Nós não vamos ser espirituais. Então nós vamos lidar com as armas que nós temos. Porque se nós não conhecemos a palavra de Deus, não andamos diariamente com Ele, nós vamos deixar que a nossa natureza, o velho homem, aflore. E por isso que vem a grande parte das quedas, porque elas acontecem porque o cristão ele não pensa espiritualmente quando passa por essas provações. Ele costuma ser carnal, ele costuma se apegar no senso comum, em tantas outras coisas. Ele vai na internet buscar soluções, ele vai atrás de coaching, de tantas outras coisas, e até mesmo no meio cristão, infelizmente nos nossos dias. Em vez da pessoa ir para a palavra de Deus, ela vai tentar procurar um sermão e muitas vezes ela não tem discernimento e pode encontrar um sermão muito ruim sobre determinado assunto. Mas nós vamos agora nos atentar para o nosso texto, que diz o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria. Aqui Tiago ele não está falando se por acaso alguém não tiver sabedoria, mas é se algum de vós. E nós sabemos que todos nós temos falta de sabedoria. Todos nós temos muito a melhorar, tanto no conhecimento da palavra de Deus, na vida prática cristã, em servir, em se relacionar, conhecer mais a Deus. Há tanto para nós progredirmos, e somente com a sabedoria do alto nós saberemos também lidar com as situações. Nós vemos hoje o mundo mudando cada vez mais, com o avanço da tecnologia, agora muitas pautas contrárias à palavra de Deus. Nós vemos uma idolatria agora da ciência, do conhecimento, mas nós vimos que conhecimento e sabedoria são coisas diferentes, não é a mesma coisa. Mas nós vemos que Tiago, ele começa falando o problema, que o problema é falta de sabedoria, mas logo ele já dá a resposta. Ele diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aqui é que está a fonte de sabedoria. Se nós estamos com problema para tomar decisões, se nós estamos com problema para lidar com todas as situações diárias, seja no nosso relacionamento, nós que temos família, somos casados, aqueles que estão namorando, até mesmo relacionamento com pais, com irmãos. Se eu tenho problema no meu trabalho, no relacionamento com o meu chefe, com os meus colegas de trabalho, se eu tenho problema com finanças, com qualquer outra coisa, eu tenho que buscar em Deus. Eu tenho que ir até Ele, porque Ele é o manancial da verdadeira sabedoria. Spurgeon, ele diz que o trono da graça é o lugar onde a mente confusa encontra clareza. Então, nós só encontraremos clareza se nós formos até Cristo, se nós formos até Ele. Somente nele e na sua palavra há a verdade. Ele aqui também, Tiago, descreve o caráter de Deus, e nós podemos ver o quanto o nosso Deus é um Deus bondoso. Seguindo no versículo, ele diz: peça a todos, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto. Então nós vemos aqui que dá a todos.
é uma liberalidade absoluta. Ele, como um bom pai, ele sabe que nós necessitamos. E se nós pedirmos isso vai sim nos acrescentar em muito na nossa caminhada cristã. Ele vai nos dar. Se nós pedirmos a Ele, Ele vai nos dar. É algo que nós temos acesso sim, por causa de Cristo Jesus. Liberalmente, sem medir, sem restrição. Não é um pouco de sabedoria, Ele pode dar muita sabedoria para nós. Muita sabedoria. Assim como Salomão recebeu muita sabedoria. Ele pediu a Deus e ele recebeu. Nós, hoje, vivemos em uma outra época, mas mesmo assim, nós podemos pedir a Deus e Deus nos tornar muito sábios. Nós sermos pessoas espiritualmente maduras também. Ele diz aqui, também ele usa o termo que naquela época era muito usado, que é não lança em rosto. Isso significa, ele não humilha, ele não reprova, ele não ironiza a nossa fraqueza. Ele não vai nos ignorar como quando nós formos a Ele, mas nós vamos ver a importância de como nós vamos a Ele avançando no texto. Mas se nós formos a Ele de verdade, nós podemos ter sabedoria, nós podemos ter conhecimento do alto e com isso saber lidar com as diferentes situações que vêm diariamente. Nós precisamos lembrar que a sabedoria espiritual não é fruto da experiência humana, mas é da intervenção divina no coração regenerado. Então só vai ser sábio quem nasceu de novo. Só vai ser sábio quem teve o coração transformado por meio do Evangelho de Cristo. Porque isso não pode adquirir por esforço, ou por estudo, ou por intelecto. Mas é uma intervenção divina. É Deus quem dá. E Ele dá e faz da maneira que Ele quiser. Então não depende de nós. Depende dele. E ele finaliza aqui no versículo 5: e ser-lhe-á dada. Aqui não tem uma condição escondida, não há segredo. Se Deus prometeu, Ele vai dar. Se nós formos da maneira correta, com o coração correto diante de Deus, Ele vai nos dar sabedoria. Ele vai fazer. Ele vai nos capacitar. Ele vai nos dar a condição necessária. Eu não estou aqui pregando, e isso nós vamos ver mais para frente, confissão positiva ou teologia da prosperidade. Não é isso, porque nós vamos ver que a funcionalidade é totalmente diferente, talvez, do que aquilo que nós imaginamos. E nós precisamos entender também que quando nós pedimos sabedoria, Deus não dá uma dica, mas Ele nos dá direção espiritual, discernimento moral e piedade na decisão. As pessoas vão ver pelo proceder, pelo caminhar, em todo esse processo, que é algo de Deus, por causa que Deus dá o direcionamento. Não é que nesses coaches que dão dicas, as pessoas que nós vamos pedir conselhos e eles dão dicas. Não, é algo certeiro. É algo que vai produzir em nós calma, vai nos dar discernimento, piedade e direção. Mas ele continua, versículos 6 e 7. Peça, porém, com fé, nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Embora aqui nós vemos que Deus dá liberalmente, aqui nós vemos que Tiago colocou
uma condição: peça com fé, em nada duvidando. Mas o que significa isso? Primeiro nós precisamos entender que a fé aqui não é fé para receber resultados. É aí que está a diferença. Muitas pessoas querem fé para adquirir aquilo que elas almejam, os resultados que elas esperam. Mas aqui fé significa fé no caráter de Deus. A fé bíblica é a confiança inabalável no que Deus prometeu. É nós crermos, em primeiro lugar, em quem Deus é. Deus é bom, Deus é sábio, Deus está disposto a orientar, Deus é generoso e Deus cumpre a sua promessa. Então, aqui significa que nós não confiamos na resposta, mas em Deus que vai nos responder. Aqui está a chave. Muitas pessoas, eles querem usar Deus como um amuleto para conseguir as coisas. Mas aqui já começa quebrando tudo isso. Nós estamos falando de um relacionamento com Deus, que nós cremos em Deus e por isso Ele vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu em Sua palavra, através de nós. Então, nós não confiamos na resposta, mas no respondedor, que é Deus. Isso em primeiro lugar. Nós, quando vamos pedir a Deus, nós temos que lembrar do caráter de Deus, em quem Deus é, em tudo aquilo também que Ele prometeu. E tem muitas promessas na palavra que são sim para os nossos dias, que Deus não vai dar nada maior do que nós podemos suportar. Essa mesma promessa que nós estamos vendo, que se nós pedirmos sabedoria, Ele vai nos dar. Então nós temos que lembrar disso. E daí sim, agora o Tiago, ele vai descrever o perigo do coração dividido. Ele diz: peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançado de uma parte para outra. Aqui Tiago descreve o duvidoso como onda do mar, que é alguém instável, alguém que é agitado, empurrado por ventos. São aquelas pessoas que andam por aí ansiosas, correndo atrás de uma palavra, de uma profecia, pulando de igreja em igreja, buscando uma palavra que vai mudar a sua vida. Em vez de se relacionar, buscar Deus, eles querem buscar uma resposta, como nós vimos. É isso que essas pessoas querem. Eles não querem viver em sabedoria. Eles apenas querem resolver um problema ou alguma situação que veio. Mas aqui, Tiago está falando de uma sabedoria que vai afetar toda a maneira como nós vivemos. Cada aspecto da nossa vida, o nosso cotidiano. Quando nós lidamos com cada situação, com cada coisa, ele está falando de algo muito mais profundo. Ele está falando de amadurecimento também na nossa caminhada. Porque nós temos que lembrar, e o puritano Richard Sibbes, ele disse, e isso é muito coerente, que o homem que não está firmado em Deus será sempre levado ou por suas paixões, pelo mundo ou pelo diabo. Se nós não tomamos as decisões, as nossas direções, segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós estamos sendo guiados ou pelas nossas paixões, ou pelo sistema do mundo, ou até mesmo por influência demoníaca. É isso. Não existe meio termo. Não tem campo neutro. Ou nós somos influenciados por Deus, ou nós somos influenciados pelos nossos inimigos, que é nós mesmos, o mundo e o diabo. É por isso que nós temos que ir até Ele.
E por que o duvidoso nunca recebe nada? Muitas vezes eles falam como se Deus fosse alguém que é avarento. Mas a questão não é essa. Ele nunca recebe porque ele nunca consegue se fixar na direção divina. Porque nós vimos, e o versículo 8, ele vai enfatizar isso. Mas é alguém que o seu coração tem duas lealdades, uma para Deus e outra para si mesmo e o mundo. Então é alguém que está sempre dividido. Ele quer muito fazer a vontade de Deus, mas ele quer muito ser visto pelo mundo e ter tudo aquilo que o mundo oferece. Então ele sempre está dividido. Um lado, uma vez ele pende mais para um lado, em outra situação ele acaba indo um pouquinho mais para o outro. E esse é o pior problema que pode acontecer numa vida de alguém. E nós vamos ver isso, porque isso traz consequências em cada aspecto da nossa vida. Nós vamos ver, traz dificuldade no nosso trabalho, traz dificuldade no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas ao redor, traz dificuldade também na nossa tomada de decisões. Então nós precisamos cuidar muito disso. Porque o versículo 8 ele vai aprofundar quem é esse homem. Ele diz: o homem de coração dobre. O significado é um homem de duas almas, um pé no reino, outro no mundo. E nós vemos isso na maioria das igrejas. Quantas igrejas, denominações não têm um coração dobre? Que elas querem agradar a Deus, mas querem agradar o mundo e a carne. E por isso misturam. Até mesmo nós, no meio reformado, nós poderíamos dizer que o neocalvinismo é isso. Porque eles querem ser agradáveis ao mundo, misturar com o mundo aquilo que é sagrado, aquilo que pertence a Deus. Então nós vemos que muitas vezes por isso eles não conseguem evangelizar, eles veem mais o aspecto como tem que ser uma mudança social, uma transformação na cultura, quando na verdade não. O que é necessário é conversão, é transformação de coração, e Deus age e faz todas as coisas. O problema desse homem é que a duplicidade vai destruir a vida espiritual. Porque o problema aqui não é falta de fé, mas é muita fé em si mesmo. Essa pessoa, ela mostra pelo procedimento e pelo viver que ela tem muita fé em si, mas pouca fé em Deus. Porque qual que são as posturas desse homem de coração dobre? Primeira, ora, mas confia mais em sua própria lógica, em seu conhecimento. Ele ora para Deus, ele coloca as coisas diante de Deus, mas ele confia mais em si. Ele busca direção, mas já decidiu o que quer. Muitas pessoas fazem isso, e muitas vezes nós fazemos isso. Nós vamos buscar direção em Deus, mas no fundo nós já tomamos a nossa própria decisão. Nós já vamos fazer aquilo que está muitas vezes em nosso coração. E isso é muito perigoso. Quer sabedoria, mas não quer obedecer. Esse é outro problema do homem de coração dobre. Ele busca Deus apenas se a sua resposta não contrariar seus planos. Muitas pessoas vão isso. É por isso que muitas pessoas vão à igreja. Mas quando não recebem aquilo que elas esperavam, aquilo que elas queriam, elas largam muito fácil. Porque eles tratam muitas vezes Deus como um Papai Noel, ou o gênio da lâmpada, que faz seus desejos, ou que dá aos presentes aquilo que eles querem. Mas Deus não é assim. Deus não age assim. Spurgeon, falando sobre esse texto, ele diz que Deus não derrama sabedoria sobre vasos rachados.
Então, Deus não vai dar sabedoria ao homem de coração duro. Aquele que está com um olho no mundo e outro olho nas coisas de Deus. Ou nós estamos plenamente buscando a Deus com todo o nosso esforço, com todo o nosso empenho, ou nós estamos divididos e não vamos receber nada de Deus. Essa é a realidade. Essa é a realidade, por mais triste que possa parecer. Porque não existe meio termo. Ou Deus é o Senhor da nossa vida, ou nós somos o Senhor da nossa vida. Então nós precisamos cuidar. Porque aqui o texto ele diz também: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Aquilo que eu falei, ele vai ser inconstante em tudo. Ele não vai ser firme em nada. No casamento, trabalho, decisões, emoções, vida espiritual. Ele não vai ser firme em nada. Ele vai sempre estar dividido. E isso vai arruinar tanto o casamento dele, o trabalho, as decisões, as emoções, mas principalmente a vida espiritual. Ele não vai ser alguém espiritual. Ele não vai ter sabedoria do alto porque ele está sempre dividido. Ele nunca sabe o que quer. Ele nunca busca a direção de Deus. E isso é muito perigoso. Porque todos nós precisamos avaliar se nós não temos agido assim. Por isso eu gostaria de trazer algumas aplicações para nós nessa manhã. A primeira, eu devo examinar se eu realmente desejo sabedoria ou apenas aprovação de Deus para os meus planos, que são duas coisas diferentes. Porque muitas vezes os meus planos não são os planos de Deus. Aquilo que eu quero provavelmente talvez não seja aquilo que Deus quer. Eu quero a aprovação de Deus ou eu realmente quero viver para Deus, com Ele direcionando e guiando cada passo da minha vida? E isso obviamente vai trazer grandes desafios. Porque muitos pedem sabedoria, mas no fundo eles querem que Deus abençoe a decisão já tomada. É isso que as pessoas querem. Grande maioria das pessoas que se dizem cristãos, eles pensam assim. Eles não querem fazer a vontade de Deus. Eles querem que Deus abençoe aquilo que eles querem. É isso que no fundo a maioria das pessoas quer. O coração dobre, ele pede, mas ele não se submete. E com isso, tem duas perguntas que eu devo fazer para mim mesmo. Eu estou disposto a obedecer a Deus antes de receber até mesmo a resposta? Me submeter, depender, confiar, obedecer? Segundo, eu quero a vontade de Deus ou quero que Deus faça a minha vontade? Aí é que está toda a diferença. Eu quero a vontade de Deus para a minha vida, ou eu quero a minha vontade, mas que Deus abençoe tudo aquilo que eu desejei e aquilo que eu quero. É aí que está a diferença. Aí é que está a chave. Segundo, eu preciso orar por sabedoria. Especificamente também quando estiver passando, se eu já sou um crente professo, estou passando por provas, que nem estava acontecendo com muitos lá naquele período, perseguição, tinham sido dispersos, havia a questão que tinha pessoas até mesmo dentro da igreja com mais condição financeira se aproveitando daqueles que eram mais pobres. Então nós vemos, e isso não é muito diferente em nossos dias. Mas como nós devemos lidar com isso? Nas provas, nós devemos pedir: Senhor, mostra o propósito dessa dor. Por que eu estou passando por essa determinada situação? Trabalhe em mim. Outra muito importante:
Dá-me paciência, sem murmuração. Porque a primeira coisa que a gente faz quando vem as lutas, as dificuldades, é murmurar, é reclamar. Mas o grande desafio é fazer como Jó, que passou por todas aquelas situações, mas não pecou, porque ele não murmurou. Mesmo passando por perdendo filhos, tudo que tinha, passando enfermidades, ele não murmurou, ele não pecou. Também pedir que Deus preserve o nosso coração do pecado, porque muitas vezes nessas situações nós pecamos. E eu posso falar para vocês, muitas vezes eu falho quando vem essas situações, porque eu me iro, porque eu me zango. E outra coisa que nós, como crentes, visando a eternidade, devemos também pedir: que Deus faça nós crescermos em santidade através dessa aflição, que Ele use esse mal para o bem, para que eu venha ser mais parecido com Cristo, para que eu venha crescer no conhecimento da graça, ser aprovado por Deus. Uma aplicação também bem importante para nós, olhando para os gigantes da fé, como os puritanos. Nós devemos buscar sabedoria não apenas para decisões grandes, como muitas pessoas fazem, ou em momentos de dificuldade extrema, mas nós devemos pedir sabedoria para a vida diária. Os puritanos, eles oravam por sabedoria para falar com mansidão, resistir à ira, vencer tentações pequenas que nós temos diariamente na nossa mente, no nosso coração, administrar o tempo, porque muitas vezes nós pecamos da maneira como nós administramos nosso tempo, lidar com pessoas difíceis, que todos nós lidamos também, e ordenar os nossos afetos, os nossos sentimentos, as emoções, porque como nós vimos, as nossas emoções, elas podem nos afetar e muito o nosso caminhar. Então nós temos muitas coisas para orar para Deus, porque a sabedoria de Deus, ela vai mudar o nosso dia comum, porque todo dia nós vamos enfrentar dificuldades, todo dia nós vamos enfrentar lutas, todo dia nós vamos ter situações em que nós temos que tomar decisões, e nós vamos nos basear em quê para seguir adiante? Porque basta nós acordarmos, nós já temos uma decisão. Primeiro, se eu vou sair da cama ou não, vou ficar o dia todo. Se eu ficar o dia todo na cama, eu vou ter consequências. Mas se eu levantar e cada passo que eu vou dando, eu vou ter adversidades, situações difíceis. E como eu vou lidar com cada uma delas? Como eu vou lutar? E o quarto, bem importante, quarta aplicação: eu devo confessar a Deus a nossa duplicidade, porque eu vou ser sincero, todos nós lutamos, porque todos nós temos o velho homem lutando contra o espírito. Então sim, tem situações que nós pendemos muitas vezes, e nós precisamos confessar a Deus e matar o velho homem diariamente, mortificar a nossa carne. E isso é somente buscando em Deus a força, é pedindo que Deus mude o nosso coração que oscila, crendo que Deus vai nos ajudar apesar da nossa incredulidade, porque a nossa fé é muito pequena. Então nós precisamos buscar a Deus, porque a fé, ela vai crescer quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando nós passamos a confiar e depender mais de Deus. Nós cresceremos em santidade, em obediência, conheceremos mais a Deus, tomaremos decisões mais assertivas no nosso dia a dia. Então é muito importante nós confessarmos e matarmos esse coração duro.
Quinto, e não menos importante, Deus, como nós vimos, Ele ama dar sabedoria ao seu povo. Ele não apenas vai responder, mas Ele se alegra em responder. A questão é que muitas vezes nós não pedimos, ou pedimos da maneira errada. Mas se nós formos a Ele da maneira que a Ele agrada, Ele vai nos conceder. Ele vai nos dar. Ele vai transformar a nossa mente. Ele vai fazer com que nós possamos decidir da maneira que agrada a Ele. Nós precisamos entender que fé não é convencer Deus a dar, mas é crer que Ele já está disposto a dar. Porque muitas vezes as pessoas, e isso infelizmente pela teologia do coaching, da prosperidade, eles acabam manipulando, achando que é possível nós barganharmos com Deus, nós convencermos Deus nos dar, fazendo determinados atos espirituais, subindo no monte, fazendo oferta generosa, qualquer outra coisa. Mas não é isso. Não é isso que o texto nos diz. Mas, concluindo, a sabedoria suprema de Deus, ela é revelada no ápice, na cruz. Eu peço que todos abram 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Diz o seguinte a palavra de Deus: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é chamado de sabedoria de Deus. A verdadeira sabedoria, nós precisamos entender que ela não é um método, mas é uma pessoa. Cristo Jesus. Ele é a fonte de sabedoria. Porque em Cristo nós somos recebidos sem reprovação. Nós recebemos graça sobre graça. Nós temos acesso ao trono da graça. Em Cristo nós encontramos direção. E nós somos fortalecidos contra essa duplicidade. Portanto, quem anda com Cristo, anda no caminho da sabedoria. Mas quem se divide entre Cristo e o mundo é alguém que se torna inconstante. E por isso não terá o favor de Deus, não dará frutos, não crescerá, será alguém, como a palavra de Deus descreve, morno, a ponto de vomitar. É isso que Deus, ou nós vivemos para Cristo e confiamos no seu poder, dependemos dele, buscamos nele a sabedoria, o direcionamento para o nosso viver, ou nós seguimos o que o mundo nos ensina, o senso comum, que a ciência diz, que a tecnologia diz, o que os famosos, os influenciadores, tem tanta gente seguindo aquilo que as pessoas dizem na internet. E quão triste é seguir o que esse mundo diz. Por isso, Tiago, nesses poucos versículos que nós lemos, ele nos chama a buscarmos sabedoria, a pedirmos com fé, matarmos essa duplicidade, que nós realmente, que o nosso coração possa de fato confiar e descansar em Deus, porque é muito fácil nós olharmos para o lado, para aquilo que o mundo oferece e achar que aquilo é algo que pode nos trazer satisfação, alegria, conforto, consolo. Mas isso nós só encontramos em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude
porque realmente, lendo a palavra de Deus, confiando, há tantas coisas que eu preciso ser mudado, que eu preciso ser transformado nisso, porque muitas vezes o nosso coração, ele não está fixo em Cristo, e isso acaba nos afetando a nossa caminhada cristã. Aquilo que Deus tem feito, tem trabalhado em nós, muitas vezes isso pode por um período de tempo, talvez, obviamente não tão longo, porque Deus vai nos disciplinar, mas podemos estagnar, e isso traz muito prejuízo, tanto para nós como para o reino de Deus. Que Deus nos ajude e possamos sim buscar nele a sabedoria diária, não apenas quando vier os grandes problemas, as grandes lutas, mas diariamente, em cada decisão, em cada situação que vier diante de mim, que eu possa ter sabedoria do alto para lidar da melhor forma, não pecar e agradar a Deus. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração.